Olá, produtor rural, meus amigos. Olha, é com uma grata satisfação que eu estou aqui hoje conversando com meu amigo Marco Túlio Borges. Marco Túlio, nós estávamos ali, antes de começar a gravação aqui, lembrando, né, da passagem sua pelo Sindicato Rural, que não é de pouco tempo, e você retrocedeu um pouco mais, falando da criação do Sindicato Rural, da participação da sua família. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que aconteceu isso? Isso aí, Vinícius. Obrigado pelo convite, né? A gente está junto aqui hoje falando um pouco sobre a história do sindicato, e que, para mim, se mistura com a história da minha vida, né? Na verdade, para mim, é impossível falar da minha história sem incluir os sindicatos produtores rurais. Primeiro, como você disse, porque a própria criação do sindicato rural está ligada de uma forma bastante embrionária e bastante forte com a minha família, com meu avô Afrânio, que era diretor da Sociedade Rural Triângulo Mineiro e foi um dos fundadores do Sindicato Rural, sendo hoje o sócio número 1, né? Quando você entra lá no sistema e põe lá o sócio número 1 do sindicato, para grande orgulho meu, e por sorte que provavelmente o nome dele começava com a letra A, então dos sócios, dos fundadores, ele ficou em primeiro, o sócio número 1. Eu cresci, né, dentro do sindicato, com meu avô, com meu pai, que foi também da primeira diretoria, né? Você vê a placa lá que tem da primeira diretoria, tá meu pai lá também. Então, para mim, é difícil falar da minha vida sem falar do sindicato. Marco Túlio, antes de você dar sequência na sua vida dentro do sindicato, eu queria que você contasse para nós aqui, porque muitos não devem saber o que era a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro e por que razões foi desmembrado em Sindicato Rural e depois a BCZ. Existia a Sociedade Rural Triângulo Mineiro e com a assunção aí da possibilidade de criação dos sindicatos, né? Os sindicatos têm uma personalidade jurídica específica, então não poderia, para algumas representações que o sindicato deveria ter, pelas legislações que foram surgindo na década de 60, mais quase 70, ser uma associação. E algumas atribuições que a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro estava buscando, entre elas o registro genealógico, né, Do Zebu. não poderia ser feito por um sindicato, seria que ser por uma associação. Então houve a decisão na época, pela história que meu avô contava, meu pai, de dissociar em dois CNPJs, digamos assim, em duas empresas, entre aspas, né, que não são empresas, são associações, que virou o Sindicato dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro, para ficar com a carta sindical e a representação política classista do produtor rural. Nessa época, então, nós vamos fazer parte do sistema sindical. Exatamente. Né? Sindicatos produtores rurais, federação e a confederação. Começa na década de 60 a criação dos sindicatos, né? Isso. E para fazer o registro genealógico e os outros acompanhamentos técnicos, digamos assim, criou-se a Associação Brasileira dos Criadores Zebu, a ABCZ, que na verdade são irmãs gêmeas, né? A ABCZ e o Sindicato Rural são irmãos gêmeos, vêm aí da Sociedade Rural Triângulo Mineiro. Isso aí coloca Uberaba no cenário nacional, né? Dá um destaque a Uberaba no cenário nacional em função do que representa a BCZ hoje, né? Uma entidade que faz o registro genealógico do Zebu, da história do Zebu dentro do contexto da pecuária nacional e, ao mesmo tempo, o Sindicato Rural, que foi um baluarte em muitas iniciativas e decisões que repercutiram no Brasil todo, né, Marco? Nós fizemos uma restauração há pouco tempo lá na nossa propriedade, que era do meu bisavô, do meu avô, né, na Fazenda Laranjeiras, e nós encontramos alguns documentos muito interessantes lá que estão sendo preparados, alguns para serem doados ao sindicato, que dizem respeito a essa criação, eram documentos pessoais do meu avô, e outros sobre as lutas da época, né? A gente vê que algumas lutas, desde a década de 50, da Sociedade Rural Triângulo Mineiro, existe lá um documento, os produtores fazendo uma vaquinha de animais para arrecadar dinheiro para poder trabalhar a questão das invasões de terra, né? Então você pensa isso, na década de 50 ainda, antes da criação do sindicato, havia essa preocupação e hoje, graças a Deus aqui em Uberaba, com não tanta
não tão acentuado, mas a gente tem sempre uma sombra aí que nos... É uma preocupação. É uma preocupação constante de nós, da diretoria e de todos os produtores. E é interessante realmente, né? O Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, ele foi sim, durante toda a sua história, protagonista de muitas decisões. A última de abrangência nacional, vamos dizer assim, realmente impressionante que me vem à cabeça, é a criação do novo Código Florestal em 2012, que nasceu aqui de uma reunião proposta pelo sindicato, que a gente reuniu aqui mais de 40, 50 deputados federais, senadores, 3 ministros, 3 secretários de Estado, e que realmente deslanchou aí no andar de um projeto de lei que já estava engavetado há anos, que era das alterações florestais. Entre outras tantas, né, que a gente capitaneou aí. Então, para mim, é uma honra muito grande ter o meu nome e a minha história vinculada a essa entidade desde os 17 anos. Né? Sim, mas o vínculo que você tem com a entidade é bem profundo, né, Marco Túlio? Porque você está dizendo aí agora que desde os 17 anos você já entrou como estagiário, depois se formou no curso de Direito, veio fazer parte do jurídico do sindicato, foi presidente do sindicato. Isso. E hoje é tesoureiro do sindicato, né? Não abri mão de ter o Marco Túlio conosco nessa diretoria, né? Pela vasta experiência e conhecimento que ele tem sobre a estrutura do sindicato, sobre as relações institucionais que o sindicato tem. E é um diretor ativo, participativo e, do ponto de vista das questões jurídicas, né? Tem trazido muita segurança para essa gestão agora. Obrigado. Realmente... um vínculo, meu vínculo profissional, um vínculo pessoal desde pequeno, né? Brincando lá no sindicato, quando criança, ali na Amado Maria José, ainda na nossa antiga sede, com meu avô, com meu pai, como eu já disse. Mas aos 17 anos eu fui contratado lá pelo sindicato para trabalhar no setor de nota fiscal. Então era do setor administrativo, tirava nota fiscal, fazia toda essa parte ali junto com o Bola, com o Benoni, né? Que já estão ali há anos, né? Também até uma sugestão, às vezes, trazer aqui o Dil Bola, Vinícius. 53 anos de carteira assinada ininterrupta numa empresa, num local, não é brincadeira, não. Muita gente. É muito tempo. Fiquei lá 3 anos, até 2003, de 2000 a 2003. Em 2003 eu saí, fiquei 3 anos fora fazendo estágio, num grande escritório de advocacia, aqui em Uberaba, ainda na época de faculdade. E, né, como disse o Zé Neto que agora há pouco, né, a gente briga bem, mas de vez em quando a gente tem que dar sorte. Né? Quando eu formei, em 2005, no meio de 2005, o Dr. Carlos Silva, que era o advogado lá, o assessor jurídico do sindicato, se aposentou. E penso eu que por ter feito um trabalho de responsabilidade no setor fiscal, um trabalho bom, a diretoria à época me convidou para assumir o jurídico lá com 23 anos, recém-formado. Né? Então, foi realmente um desafio muito grande. Assumir o departamento jurídico do sindicato. É uma entidade que tem um peso muito grande, como a gente diz, nas decisões de Uberaba e região e até do Estado e nacionais. Praticamente ajudou a criar o núcleo dos sindicatos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, toda a parte de estatuto, de atas, foi feito por nós. Conglomera quantos sindicatos? Hoje, 41, né? 42. 42 sindicatos. Hoje, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Isso. E daí em diante, como diz o outro, já não saí mais, né? Fiquei alguns anos na Prefeitura Municipal de Uberaba, tivemos aonde trabalhar junto lá, né, Vinícius, na Secretaria de Meio Ambiente, mas nesse período integrei as diretorias aí do sindicato, tanto do presidente Romeu, à época, que está conosco hoje também na diretoria, como do presidente Gilberto Dias, ao qual eu sucedi. E aí, como ápice de uma satisfação pessoal e profissional, né, eu pude devolver um pouco ao sindicato de tudo que eu recebi. Né? Se você for ver de tudo que eu narrei aqui, o Sindicato Rural foi meu primeiro emprego formal, foi meu primeiro emprego enquanto formado em Direito, como advogado. Né? Então, eu acho que até a título de obrigação moral eu tenho que devolver tudo que o Sindicato Rural já me deu nessa vida em termos de formação, de trabalho, de conhecimento e de amizades também, que a gente cria laços que vão para a vida, né, ali dentro da entidade. É importante o produtor saber disso, é importante ele saber que ali o Sindicato Rural é uma casa onde a gente trabalha em harmonia, onde ele vai ser bem recebido em todo momento que ele ali tiver, por todos os colaboradores que estão ali. São pessoas... trabalhar no sindicato é muito bom, haja vista
que poucos funcionários ali têm menos de 10, 15, 20 anos de casa, né? Nós temos o Bola com 53, como eu disse, o Benoni com mais de quase 40 anos, a Irene, o Nilton, enfim, todos ali gostam de estar ali e atender o produtor rural. Então, o produtor rural pode ter certeza que ele vai ter uma história muito feliz, assim como eu tive e tenho ali dentro da casa. Eu ia fazer para você uma pergunta, você já adiantou, né? Eu ia perguntar para você, pedir para você, né, se dirigir àqueles que estão nos ouvindo e qual seria o apelo para poder vir se juntar a nós, trazer as forças deles para junto das nossas forças, né? Que até porque também nós precisamos de ouvi-los, né? Para que a gente defenda os seus interesses, os seus direitos, né? Então já está respondido, muito bem respondida a pergunta. É o que eu sempre digo, Vinícius, é que sindicatos produtores rurais só existe porque o produtor rural está ali dentro. Sem o produtor rural, o sindicato nada mais é que um bando de concreto e aço com umas telhas em cima. Isso. Ponto. É isso, nada mais. A gente se propõe a representar, mas nós temos que ter os representados, né? Sem a existência dos representados não faz sentido a nossa existência. É claro, até para ter força, para ter representatividade. Então é importante isso, né? Que o produtor tenha ali como a casa dele. Se tem algum problema, leve ao sindicato. Provavelmente a gente ou já tem a solução e o produtor nem sabia, ou se a gente não tiver a solução, e pode acontecer, óbvio, a gente não tem a solução para tudo, nós vamos empreender todos os esforços necessários com o sistema sindical como um todo, né? Como você disse, que é o sindicato, a federação e a confederação, em algum desses níveis de atendimento, vamos dizer assim, federativo, a gente vai encontrar uma resposta a você do produtor. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas palavras de bastante relevância, pela sua história junto à entidade, da sua família, a gente agradece. Agradece você que esteve conosco até agora e reforço aqui o convite, né, o chamado, melhor dizendo, para poder fazer parte dessa grande entidade que os representa e os defende. Muito obrigado.